eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bom dia, mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Agora é estudo bíblico. Quero agradecer a você aí. Hoje a gente está fazendo num horário diferente, porque eu não queria gravar, porque eu não gosto de perder o contato, né, a interação com os irmãos. E eu agradeço aí a disponibilidade daqueles que estão conosco nessa manhã, nesse horário aí diferente. Excepcionalmente, hoje, às 10 horas. A gente está ao vivo. Essa semana as crianças já voltam à escola presencialmente, tomara que engrene, não é? E todas as nossas devocionais vão ser gravadas, você vai ter a disponibilidade de assisti-las no horário de sempre, porém, não vão ser ao vivo. No final de semana a gente faz ao vivo, para ter aquela interação, pode até passar mais tempo. E eu faço um pedido para você, não despreze o gravado. Eu sei que para a gente há uma perda, a gente sente perdendo alguma coisa, porém os novos tempos pedem essa adaptação. Eu e você, nós vamos precisar nos adaptar a ver coisas que estão gravadas para que a gente não perca conteúdos importantes, para que a gente não deixe de se envolver. Tá? O que faz toda a diferença é o coração com o qual a gente se envolve com as coisas. Não é? O fato de ser ao vivo ou ser gravado tem diferenças, mas não chegam a perturbar o efeito daquilo que o Senhor quer fazer. E eu faço votos de que você, nessa manhã, possa ter esse desejo de declarar para o Senhor: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se essa não for a nossa oração, o nosso estudo não vai fazer sentido. Se a nossa oração nessa manhã for: Senhor, faz-nos vasos novos segundo a tua vontade, não é? Nada vai dar certo. Agora, se a gente quiser ser um vaso novo que glorifique o nome do Senhor, o Espírito Santo está aí, se movendo nessa direção dentro de nós. Bom, como eu tinha falado mais cedo, hoje a gente vai pegar a continuação de
Apocalipse 6. E eu estava dando uma olhadela e percebi que a gente não tem como avançar muito hoje. A gente vai ter que ficar do 9 até o 12. Porém, eu vou fazer o seguinte com você. Depois, a gente vai avançar mais do que o normal. Talvez na semana que vem a gente consiga pegar o final do 6 e pegar o 7 inteiro. Eu quero dizer para você que até onde a gente viu semana passada são os 4 selos. Para você não esquecer, basta lembrar que nós, na semana passada, falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse equivalem à abertura dos 4 selos. A gente falou do livro selado, que o nosso Senhor é o único digno de abrir o livro. A gente está vendo agora selo a selo. Vimos 4 selos com os 4 cavaleiros e agora a gente avança um pouco mais. Tá bom? Então eu vou começar aqui no capítulo 6, no verso 9, que vai falar do 5º selo. Tá bom? E depois nós vamos falar do 6º selo também. E vamos parar na metade do versículo 12, tá bom? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Houve um terremoto. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, ajuda-nos. Nós queremos ser vasos moldados pelas tuas boas mãos. Que a tua palavra vá moldando o nosso coração para que nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos, ó Senhor, a realidade de conhecermos mais sobre quem é o Senhor Jesus. Que isso possa ser algo na nossa vida de verdade, possa ser verdadeiro o nosso amor por Jesus e a revelação de quem é o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente viu os 4 cavaleiros como quem vê uma ação do mal, como quem vê o progresso da carne, do ego. E agora a gente vê uma espécie de contrapartida. A palavra de Deus nunca mostra somente o mal, ela sempre mostra o bem e mostra o mal e nos ensina a decidirmos pelo bem. Ela nos mostra, ela nos convence, através da ação do Espírito Santo, a desejarmos o bem. E ao mesmo tempo faz com que os nossos olhos enxerguem aquilo que é mal. Então sempre que você abrir a Bíblia, você vai estar diante de um quadro que vai mostrar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, qual é o fruto, qual é o efeito de fazer o que é certo, qual é o efeito de fazer o que é errado. Então a gente viu nos 4 cavaleiros que uma coisa puxa a outra, não é? Tentativa de dominação gera guerra, guerra gera fome, fome gera morte. Esse é o progresso de quem vive na carne. Esse é o progresso de quem quer a realização da sua própria vontade. Acaba mal, acaba com morte. Agora eu quero te mostrar a contrapartida disso com a abertura do 5º selo. Quando é aberto o 5º selo, a gente vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.
Aí mostra o que a gente deve fazer, onde a gente deve estar. A nossa proposta de vida enquanto cristãos é estarmos debaixo do altar do Senhor. Cobertos por esse altar, o que é que vai estar o que é que vai estar implícito nessa cobertura? O testemunho e o amor pela palavra de Deus. Então, se a gente não quer, esse é o ponto, se a gente não quer ser tomada como cristãos que não estão fazendo a vontade de Deus, nós precisamos de duas coisas: amar a palavra de Deus e nós precisamos também de testemunhar, darmos testemunho do efeito dessa palavra. Só aqui a gente já tem uma mensagem muito profunda para nós, de reflexão. Estamos debaixo do altar do Senhor? Estamos cobertos pelo altar do Senhor? E o que é que cobre? Essa cobertura é para quem? Essa cobertura, estar debaixo do altar, é para quem ama a palavra e para quem dá testemunho da palavra. Eu não estou dizendo dar testemunho ou amar a instituição religiosa. Eu não estou dizendo dar testemunho de um conjunto de crenças. Eu estou falando de dar testemunho do efeito do amor à palavra. Ou seja, por um lado, eu busco a palavra. Eu conheço a palavra. Por outro lado, eu testemunho do efeito dessa palavra. Porque não pode haver contradição entre aquilo que eu digo amar e o efeito desse amor. Quando um casal briga, não poucas vezes, seja o homem ou seja a mulher, vão lançar em rosto sobre o outro essa palavra, essa frase: é assim que você diz que me ama? Uma coisa que gera muita confusão, litígio, briga, disputa, conflito, problema, é quando aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu vivo. Então, por um lado, eu preciso declarar o meu amor. Por outro lado, eu preciso viver o fruto, o efeito desse amor na minha vida. Então, essas coisas têm que andar juntas. O amor pela palavra. E, por outro lado, o testemunho. Nós sabemos que, na tradição cristã, aqueles que nos precederam amaram a palavra e deram testemunho. A gente tem que tomá-los como exemplo na nossa vida. Muita gente muita gente admira o testemunho dos primeiros cristãos, dos mártires. Muita gente elogia quem ama a palavra, mas não tem um comportamento parecido. Eu tenho muita preocupação, ministerialmente falando, de mostrar para você que aquilo que você lê acerca de qualquer cristão da palavra é para mim e é para você também. Muitas vezes a gente se afasta e a gente elogia o testemunho de Paulo, de Estevão, não é? A gente se alegra com a igreja primitiva e não quer ser essa igreja primitiva nos dias de hoje. Não repete o testemunho, como eu citei como exemplo, de Paulo e Estevão. Então, esse é um ponto para a gente entender. Muita gente fica procurando no Apocalipse matar curiosidades, porque é algo muito transcendente, é algo complexo, é algo que tem uma aparência assim de mistério muito grande, mas na verdade está aqui, ó. Onde é que estavam as almas que morreram por amor da palavra? Estavam debaixo do altar. Então eu preciso também mortificar as minhas vontades para que eu possa estar debaixo desse altar também. Porque, por mais que pessoas tenham sido mortas, não é? Por perseguição, porque testemunharam do Evangelho, o testemunho não está morto. Quem morreu foi a carne.
Mas o testemunho dos nossos queridos irmãos que nos precederam, o testemunho está vivo. O seu testemunho está vivo. Quem está andando por aí é a sua carne ou é o testemunho e o amor pela palavra? O amor pela palavra mata. Mata a carne, mata o ego, mata a angústia, mata a tristeza, mata desânimo, mata a distância. Então a gente quer, essa morte nos interessa. É a morte daquilo que não presta mesmo. Isso tem que ir embora. Mas tem que estar vivo em nós o amor pela palavra, tem que estar vivo em nós o desejo de testemunharmos. Se você hoje fizer essa oração simples ao Senhor e disser: Senhor, eu quero amar a tua palavra. Senhor, eu quero dar testemunho da tua palavra. Eu me lembro de uma vez que eu escutei, acho até que sobre essa passagem mesmo, alguém dizendo isso, não é? Que é ao cristão o amor à palavra. Eu me lembro que eu era bem novo e eu disse isso para o Senhor: eu quero amar a tua palavra. Eu quero poder olhar para dentro de mim e enxergar um amor pela tua. Você tem amor pela palavra de Deus? Eu não estou dizendo admiração, eu não estou dizendo achar bonito, estou dizendo vínculo, relacionamento. A ponto de você estar diante de situações e te virem textos da palavra. Não é? A ponto de você estar diante de desafios e o efeito da palavra te levou para tomar a decisão acertada. Nós temos tido pessoas muito pobres no amor à palavra. E quando a gente fala de amor à palavra, cuidado também para não achar que amar a palavra é simplesmente estudar sistematicamente. Não é isso. É também isso. Mas é um amar que faz de você vinculado a essa palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz é importante para mim. Aquilo que a palavra de Deus diz é decisivo para mim. Aquilo que a palavra diz é exatamente aquilo que eu procuro quando eu procuro por uma resposta. Isso é importante. Então, eu acho muito importante que a gente faça essa reflexão de até que ponto a gente ama a palavra e até que ponto a gente testemunha dela. Muita gente dá testemunho da experiência que viveu com um grupo de pessoas, não é? Mas é muito mais do que isso. Dar testemunho do amor à palavra e você mostrar na sua vida, de maneira prática, você saber contar uma história de vínculo, de relacionamento com a palavra de Deus. Olha, eu estava decidido a tomar uma decisão errada, eu estava decidido a fazer algo errado, e aí, por causa da palavra, eu mudei o curso. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante. Quando eu acordo e vou trazer a devocional, como o texto a gente está seguindo uma sequência, é incrível que no dia em que eu vou transmitir aquela porção, aquilo fala ao meu coração naquilo que eu estou vivendo naquele dia. Eu acho muito interessante isso e tem sido importante porque isso tem alimentado uma experiência muito prática, né? Aqui o que a gente está fazendo é procurar se nutrir de algo que possa matar a nossa fome de agora, de hoje, não é? E amanhã a gente vai dar continuidade fazendo novamente a nossa busca e tendo o efeito dessa busca. Há quanto tempo que você já conhece Jesus? E qual é a experiência que você tem tido? Muita gente se defende dessa maneira, né? Muita gente diz assim: eu já tenho tantos anos que eu estou na igreja, eu faço parte do coral, eu faço parte do grupo tal. E não é isso que o Senhor Jesus está nos perguntando. Apocalipse nos leva para uma responsabilidade, uma profundidade muito grande acerca de seguir Jesus, e nós precisamos perceber se esse tem sido o nosso lugar, debaixo do altar, onde encontram-se aqueles que morreram dando as suas vidas pelo amor da palavra e testemunho do Evangelho. Então esse é um ponto. Depois do verso 9, a gente vê que esse testemunho desses que estavam debaixo do altar clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Essa pergunta reflete que o povo de Deus não é um povo acomodado. Nós não somos pessoas que nos adaptamos aos problemas do mundo e cruzamos os nossos braços. A nossa vida é, na verdade, uma demonstração dessa insatisfação. Até quando? Até quando que isso será assim? Não é? A nossa vida, quando você luta por justiça, quando você ama as pessoas, quando você é generoso, quando você se compadece de quem necessita, quando você abraça quem está passando por situações emocionais complicadas, quando você faz aquilo que é certo, você está clamando. Até quando? Quando você tem uma vida espiritual fria, é como se você cruzasse os braços e estivesse acomodado com tudo que está acontecendo. A gente vê, sim, a ação dos 4 cavaleiros em curso. Morte, fome, dominação, não é? Guerra, a gente vê, mas a gente não assiste isso de braços cruzados. Ah, isso aí tudo tem que acontecer mesmo, está escrito na Bíblia. Gente, tem que haver em nós esse clamor. Então a gente não passa indiferente a nada disso. Há um clamor no nosso coração. Bom, no verso 11, a gente percebe como é que esse clamor é feito, porque eu não posso fazer desse clamor uma justificativa para praticar o mal contra quem quer que seja. Vejamos, verso 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Santificação. A melhor maneira de você demonstrar indignação pelo mal é procurando ter mais intimidade com Jesus. Eu gosto de comparar santificação à intimidade. Buscar santificação não é buscar ser santarrão. Buscar santificação é buscar ter intimidade com o Senhor. É ficar à vontade com o Espírito Santo, ao mesmo tempo deixar o Espírito Santo à vontade. Então, a gente recebe roupas brancas. Quem quer se indignar no sentido de não se adaptar com esse mundo, precisa se santificar. Aquele que está sujo, suje-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, é progressivo o meu desejo de ter mais intimidade com o Senhor. Tem muita gente que, quando a gente fala de vida cristã, a pessoa fala com uma naturalidade sobre algo que ela não percebe que está estagnado. A pessoa cumpre um ritual e diz assim: eu todo dia sintonizo numa rádio evangélica, todos os dias, eu pego a minha Bíblia que está lá, né, na estante, e viro ali, eu passo a mão no Salmo 91. Pois é, isso deixa claro que a gente está estagnado. Quando a gente fala de intimidade, a gente tem que falar de uma busca insatisfeita no sentido de nunca se limitar. É procurar viver com o Senhor o que você ainda não viveu. Esse é o desafio. Eu não quero que você fale somente do que você já experimentou, mas daquilo que você vem experimentando progressivamente. Hoje, um pouquinho mais do que ontem. Hoje, mais intimidade do que já tive em outro tempo. É possível, é necessário que a gente não se remeta a nenhum outro tempo da nossa vida com mais alegria e fervor do que o momento atual. Existem pessoas que separam um lugar no passado onde elas dizem: eu era muito ativa, eu buscava muito, eu tinha um amor, como se fosse uma coisa que pudesse ficar no passado. Tem que ser presente, a gente tem que aceitar essas roupas brancas como o desejo, um reflexo do desejo do nosso coração de termos mais intimidade com o Senhor Jesus. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. É preciso que a gente compreenda que há uma evangelização em curso. É preciso que a gente compreenda que o que nós estamos fazendo,
está gerando, não é, uma colaboração no sentido de que mais pessoas tenham experiências com Jesus. É por isso que o Senhor ainda não julgou o mundo pela morte dos seus servos. É porque ainda tem pessoas que precisam ter experiência com Jesus que você tem ou que nós estamos buscando ter. Então, isso também mostra muito qual é o sentido da nossa busca. Até quando e eu não faço nada? Até quando e eu revelo ao mundo o meu amor pelo Senhor e o efeito desse amor na minha vida? Então, para que a gente possa compreender bem e fazer uma boa leitura do tempo presente, a gente tem que ter em mente não somente o aumento da maldade, mas também a distribuição de um amor cada vez mais fecundo. Eu gosto muito disso. Se você disser para mim, eu não confio mais em ninguém, se você disser para mim, o mundo está indo de mal a pior, o mundo se corrompe, não é? O mundo está perigoso, eu vou concordar com você, mas eu não quero limitar, restringir, eu não quero definir apenas com essas palavras, porque eu também quero poder acrescentar que o amor daqueles que são de Jesus está aumentando. Essas vestes brancas estão resplandecendo a luz do Senhor. Isso também está aumentando. Se o fim do mundo é marcado pelo aumento da maldade humana e crueldade, também é marcado pelo aumento do amor, por um outro lado. De que lado você está? Você é o contraponto, você é a contrapartida, ou você está deixando o espírito do erro atuar sem que haja resistência? Quando abre o sexto selo, essa palavra resistência ela é uma palavra importante. Porque na abertura do sexto selo há um grande tremor de terra. Há um grande terremoto. E sabe o que é um terremoto? O terremoto é quando o esforço sobre uma rocha ele é maior do que a resistência dela. Então, quando vem um terremoto, e o que a gente pode analisar do tempo é o seguinte, está chegando o tempo. A ação ali de Deus em relação ao homem, nessa porção que nós separamos para meditar nessa manhã, é uma ação que pede espera. Espera um pouco. Espera um pouco, veste a roupa branca, né? Toma as vestes brancas para te cobrir. Tenha o temor, a reverência, ao mesmo tempo a inspiração da morte dos mártires como forma de vida, mas espera um pouco, porque virá um grande terremoto. E esse terremoto é algo que não tem que causar pavor em mim e em você, não. Esse terremoto é, na verdade, o sinal de um grande avivamento, das pessoas sentirem-se abaladas para que possam compreender o amor inabalável do Senhor. É um despertamento, não é para ninguém ficar assustado, é para as pessoas serem despertadas. Então virá um avivamento. Eu quero parar aqui. Eu quero parar aqui, porque quem ama Jesus e procura receber mais de Jesus, no sentido de ter mais intimidade todos os dias com Ele, está provocando um terremoto de poder sobre a terra. Nós não vamos vencer no grito, vamos vencer no amor. Amor pela palavra, testemunho dessa palavra. E virá um grande terremoto, é só esperar. Esperar em Deus nunca é esperar de braços cruzados. Esperar em Deus é esperar com um sorriso, porque há uma alegria, porque não estamos esperando alguém que está atrasado.
Nós não estamos esperando alguém que pode furar conosco. Não estamos aguardando por alguém que a gente não confia que vai chegar. Nós estamos aguardando por quem vai chegar na hora certa. Esse grande terremoto virá. E quem vai provocar isso é você que toma essa roupa branca, não procurando ser com isso alvo de nenhuma ganância de ser melhor do que ninguém, mas procurando ter mais intimidade com Cristo. Eu não consigo pregar o Apocalipse sem sentir um amor grande por Jesus, que vai mexendo comigo, que vai agindo dentro de mim, e é algo poderoso. Eu quero muito que você sinta isso que eu estou sentindo aqui agora, que vai chegar um terremoto. E ele vai chegar na carona do amor que você sente por Jesus e professa com teu viver. A chave aqui, eu sempre tenho dito que quando a gente pega uma porção para ler do Apocalipse, tem sempre uma chave que abre a porta. A chave que abre a porta é você olhar para esse altar e ver como exemplo para a sua vida, não é? Não é quem ganhou o reality show da televisão, não é quem ficou milionário porque acertou nos números do sorteio, da loteria, não é aquele que ficou famoso por causa da sua obra, não, mas são aqueles que deram suas vidas pelo amor dessa palavra, que não abriram mão, que renunciaram a tudo por amor dessa palavra e que deram esse firme testemunho, tão firme que chegou em mim e chegou em você. Não tem como refutar isso, gente. Existem inúmeras leituras do Apocalipse, se você procurar, você vai encontrar muitas. Mas eu sou apaixonado por essa visão em que eu olho para o Apocalipse e quero mais de Jesus. Existem pessoas que pegam o Apocalipse e dizem, aquele é o anticristo, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, não é assim, e pegam o Apocalipse para nada. Eu desejo muito que você pegue o Apocalipse e diga assim, Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero conhecer mais quem é o Senhor. E eu estou entendendo, ao ler essa porção hoje, do 9 ao 12, que haverá um tremor de terra. É o mundo sendo abalado para que desperte para o amor de Jesus. O seu amor por Jesus é inabalável. O seu amor por Jesus abala as estruturas da terra. Se você quer abalar estruturas, você não precisa falar mais alto. Se você quer abalar estruturas, não precisa se vingar de quem quer que seja. Se você quer abalar estruturas, basta que você ame a palavra de Deus, e a palavra de Deus é amor. Se você quer abalar as estruturas, é preciso que você prontamente testemunhe daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Eu orei e o Senhor me deu vitória. Eu quebrantei o meu coração e senti o Espírito Santo me visitar, me dirigindo àquilo que eu precisava fazer. Eu me reconciliei. Eu permiti que o Senhor restaurasse a minha família. Eu abri os meus olhos e permiti que o Espírito Santo revelasse aquilo que eu não estava vendo e compreendendo, segundo o Espírito Santo que me trouxe esclarecimento, eu comecei a pensar de outra forma. Eu busquei ao Senhor pela manhã e o meu dia foi diferente. Eu estava decidido a agir carnalmente, mas a palavra me atravessou e eu mudei de ideia. Isso é testemunho
Pare de achar que testemunho é só quando a pessoa diz assim: eu sofri um acidente, estava desacordado, e aí o Senhor me visitou e eu fui ressuscitado. Talvez você não tenha um testemunho meteórico para dar no sentido ficcional. Talvez o roteiro do teu testemunho não seja aquele que vai gerar um filme, mas vai abalar a terra, até que venha um terremoto despertando a todos. O teu amor tem poder de fazer isso, dentro da tua casa, no teu local de trabalho, por onde você passar, a terra será abalada, não para ser destruída, mas para que conheçam o amor que nos amou primeiro. Está disposto? Aceita esse desafio de amar mais a palavra. Eu sei que você já ama, mas amar mais. Amar é uma palavra que a gente pode dilatar e aprofundar sempre. E testemunhar mais. Testemunhar mais da palavra, amar mais a palavra, até que venha esse terremoto. Essa é a única maneira através da qual podemos esperar o Senhor, podemos revelar a nossa indignação, a maldade, a crueldade, a injustiça, é amando, é testemunhando, com ações muito práticas, de quem olha e vê, ali há amor. E onde houver o amor, os cavaleiros se tornarão ineficazes, insuficientes, incapazes e serão derrotados. Vamos orar. Pai, renova em nós o amor pela Tua palavra, que esse amor possa ser aumentado. O Senhor pode fazer isso em nós. Que possamos dar testemunho, que a nossa vida seja um testemunho, que faça barulho, no ótimo sentido que possa ter esse barulho, gerando vida, mudança, pacificando corações. Senhor, que não sejam somente palavras, mas que possamos experimentar o Teu poder. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado, Karina, Adelaide, Fabrícia, Sônia. Deus abençoe muito a cada uma de vocês. Beatriz. Não acho que não estou esquecendo de ninguém. Eu quero dizer para vocês que tem sido muito bom a gente fazer isso juntos. É tudo muito sério aqui. Estamos tratando de um assunto muito sério. E eu fico feliz porque não me sinto sozinho. Em nenhum momento tem sempre alguém, tem sempre um grupo com a gente. E é sempre muito especial estar falando da palavra de Deus. Tem sido muito bom estudarmos o Apocalipse juntos. A gente vai precisar fazer uma introdução aqui, vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente vai em pequenas porções digerindo a grande revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, tá bom? Se você ainda tiver paciência de me ouvir um pouco mais, às 20 a gente está junto, tem uma mensagem maravilhosa para você aí, para que você possa começar a tua semana aí dirigido pelo Espírito Santo, tá bom? Mandar um beijão também para a Vânia, que eu vi que estava por aí também, e a gente logo se vê. Amo muito vocês. Um beijão.